Veja se isso acontece contigo. Às vezes eu quero comprar um aparelho e eu assisto 1, 2, 3, 4 ou até mais vídeos de 10 minutos e passou-se uma hora da minha vida e eu não consegui chegar à conclusão se aquele dispositivo compensava ou não. E aí quando eu vejo um vídeo grande como esse que eu vou soltar agora, bate aquele medo, pô, não vou assistir não. E eu garanto que vai valer super a pena você ficar nesse vídeo, porque eu vou conversar contigo de um jeito que você vai sair dele com toda certeza. Esse aparelho vale a pena para mim ou não vale a pena? É um aparelho para longo prazo ou é um aparelho para usar por um tempo? Em relação a um flagship de fato, um iPhone da vida, compensa mesmo? Ele ocupa esse lugar, consegue resolver o meu problema gastando bem menos? Dá para resolver. Eu já te garanto que em relação ao iPhone dá para resolver e bem pra caramba. Porque as máximas que o pessoal que pensa em comprar iPhone, que tem iPhone utiliza, são quebradas aqui facilmente. Quase todas, tirando essa aqui, ó, que é a mais cara hoje de um telefone. Muita gente fala assim, ó, o iPhone, eu uso o iPhone porque o iPhone é muito rápido. Olha, se você não estiver pensando no iPhone de última geração no momento, que está lá pelos seus 8.000 para cima, pode esquecer que esse aqui vai ser mais rápido. iPhone não trava, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Um foguete multitarefa absurdo aqui. Não vai travar não. Ah, eu compro o iPhone porque eu estou pagando a mais pelo suporte, eu vou usar por muitos anos. Aqui você vai ter 5 anos de suporte tranquilamente. Fora os anos a mais depois que o suporte oficial acabar, porque continua sendo esse aparelho. Tem muita coisa legal para falar sobre ele, mas falando sempre de uma forma honesta, sincera, leve, batendo esse papo contigo e não enchendo você de especificações técnicas que você vê em um monte de vídeos e não te ajudam a decidir se o aparelho compensa ou não, e muito menos os vídeos que só querem te vender o produto. O meu objetivo está longe disso. Eu quero te ajudar a comprar ou não. Claro, você não precisa comprar, mas se você for comprar, que você saiba exatamente o que você está comprando, por que você está comprando, se você é a pessoa que se adequa a esse tipo de uso de aparelho. Vem comigo, fica aí que vai ser legal pra caramba. Hoje eu vou fazer uma análise de quem comprou o aparelho do próprio bolso e já está usando ele há 2 meses. Vamos falar desse aparelho com calma e de forma o mais imparcial possível. Quando a gente pensa na OnePlus enquanto marca, a história da OnePlus acostumou a gente a esperar mais da marca, esse Plus. Com o Ace Pro 5G, o que eu percebi foi que ele superou as minhas expectativas e superou a concorrência em alguns pontos. Só que para alcançar o preço, ele removeu ou piorou algumas coisas que nem todo mundo vai tolerar o que foi tirado ou piorado aqui. E falando também ainda na empresa, apesar da OnePlus ter, com o passar do tempo, se dividido pra caramba, criado várias subcategorias, eu acredito que o Ace Pro meio que marca uma tentativa da empresa de retornar às origens com um aparelho flagship killer, que foi, na verdade, como a marca começou e foi o que alavancou a marca. O que eu posso te dizer de cara aqui é que os pontos fortes desse aparelho são desempenho espetacular, um design que ainda é diferenciado e uma carga rápida que é acima da média. Ele nada mais é do que o OnePlus 10T, que é a versão global desse aparelho aqui. Só que a lógica por trás do T ou do Pro na OnePlus não funciona mais muito como antigamente. Antigamente, a letra T representava sempre um incremento, só para não ficar para trás naquela época que a Qualcomm começou a soltar 2 processadores fortes por ano. Antigamente era só um por ano. E aí, para não ficar com um aparelho com um processador uma geração atrás, a OnePlus passou a ter a linha T. Era praticamente isso, um upgrade de processador e um incremento mínimo no restante. Os incrementos verdadeiros e fortes, ela sempre deixava para fazer no ano seguinte. E a linha Pro, que surgiu depois, era reservada só aquela faixa que a OnePlus disse que sairia dos flagship killers e tentaria fazer aparelhos para concorrer realmente com os flagships. No caso do Ace Pro, a gente não pode falar que ele está em uma posição acima, e também o T, a gente não pode falar que o T representa uma categoria acima
de nada. Ela disse que não faria o OnePlus 10, lançou o 10 Pro, depois lançou o Ace normal, que é o com Dimensity, e depois lançou o 10T. Então, na verdade, esse aparelho aqui de Pro não tem nada e de 10T não tem nada, porque ele, na verdade, só incrementou o processador, porque de resto, ele é um OnePlus 10 Pro cheio de cortes de custo. O primeiro corte de custo envolve a construção e o design. Primeira coisa para vocês notarem é que sai o frame que é de metal, lá no OnePlus 10 Pro, entra frame de plástico pintado aqui no OnePlus Ace Pro ou OnePlus 10T. Sai também o slider de mutar, vibrar e tocar, e que eu considero um erro, porque o slider sempre foi uma característica, uma marca identitária da OnePlus. E eu não acho que justificaria aqui como corte de custo tirar o slider no OnePlus Ace Pro. Olhando ele assim de perto e com calma, eu ainda considero que é um aparelho com identidade própria, um aparelho com presença, um aparelho bonito, que ainda guarda a identidade visual da marca, principalmente aqui pelo conjunto e a forma como as câmeras estão posicionadas e foram feitas. Aqui no corpo de câmeras, facilmente você consegue visualizar que não há um sobressalto brusco, como ocorre em vários outros celulares, até tops de linha. Isso aqui é uma das coisas também que confere identidade visual para ele. E esse conjunto de câmeras aqui, claro, imita bastante o do OnePlus 10 Pro, mas é diferente dele. E ele bebe na fonte lá da grande empresa por trás do grupo BBK, que é a Oppo. Esse conjunto de câmeras nesse formato assim mais saltadinho, harmônico, ele é claramente inspirado no Oppo Find X3. Olha lá depois uma foto dele que você vai ver que a câmera começou a ficar desse jeito nos Oppo, lá naquele Oppo. Então é bonito, é bem feito e confere uma identidade bem própria ao Ace Pro ou 10T. Perdeu lá o slider, que era um elemento identitário fundamental, mas alguém que olhe pense, opa, é um OnePlus. Ele não vai confundir com algum outro aparelho. Visual, de cor e tudo mais, aspectos, são duas opções. Essa aqui, que é a que eu comprei, que é a preta, que ela tem uma textura que ajuda tanto na pegada quanto a não pegar digitais. E tem uma outra também que é um verdinho, mas essa parte aqui de trás, ela é brilhante, imitando cerâmica. Nos dois casos, tanto nesse, sai aqui de trás e da frente o tipo de vidro que tem lá no OnePlus 10 Pro, que é o Gorilla Victus, e vem Gorilla 5, tanto atrás quanto na frente. O que ainda é, a meu ver, uma qualidade de construção boa, que é uma marca registrada também da OnePlus. Apesar de esse aqui ter essa textura e tudo mais, pelo que eu vi, ele também é em Gorilla Glass. Por cima dá para ver que a borda traseira se curva para ajudar na pegada, porém a tela não é nada curvada, é uma tela totalmente reta. Esse não é o aparelho mais fino que eu peguei, apesar de ainda ser relativamente fino, ele tem 8,8 milímetros e também não é o mais leve, ele pesa 208 gramas, é pesadinho. A gaveta dele é para 2 chips, mas não tem expansão aqui para cartão de memória, o que é muito comum nessa categoria de smartphones. Falando só sobre o Ace Pro, ele não tem uma das bandas do 5G que é necessária tanto para Claro quanto para Vivo. Mas eu demonstrei para vocês lá na capital que ele pegou o 5G lá em Salvador e eu fiz o teste de velocidade, bateu acho que 800, 900, não sei se chegou a 1 GB no 5G do Brasil. Se você optar pelo OnePlus 10T ao invés do Ace Pro, aí você tem todas as bandas do 5G do Brasil. Lembrando que você vai receber o OnePlus Ace Pro não com uma ROM chinesa e a Play Store instalada, você vai receber ele convertido para o OnePlus 10T. Isso significa que para fins de atualização ele é literalmente um OnePlus 10T. Porém, eu já sei que essa dúvida pode surgir, essa conversão para o 10T não faz com que o OnePlus Ace Pro 5G passe a ter todas as bandas 5G do Brasil. Tirando essa questão
da banda 5G do Brasil, essa conversão não te traz nenhum prejuízo. Aplicativos de banco, que eu utilizo aqui normalmente, funcionam perfeitamente, não há nenhuma restrição aqui, ó, Itaú, Nubank. Também permite pagamentos por aproximação, já que ele tem o NFC. Pagamentos por aproximação funcionam, já utilizei, já testei. E até mesmo, como eu mostrei também no vídeo inicial dele, a questão da chave DRM Level 1. Então permanece um aparelho aí que você consegue assistir qualquer app de streaming, Netflix, Amazon, qualquer outro. Você não vai perder resolução, que é o que acontece muitas vezes quando você desbloqueia o bootloader para trocar de ROM. De ponto positivo que você ganha por estar pegando o Ace Pro e não o OnePlus 10T, você perdeu uma banda de 5G, não foi? Mas você ganha na memória RAM e armazenamento. Porque o Ace Pro 5G, ele custa geralmente menos que o 10T, só que ele tem mais RAM e mais armazenamento interno pelo mesmo preço. Esse aqui que eu tenho é um 12/256, é o mínimo que tem no Ace Pro 5G. Já no 10T tem uma versão com 8 GB de RAM e 128 GB interno. Outra coisa que muda também é o carregador. No caso do Ace Pro 5G, o carregador que vem nele é esse padrão aqui, padrão chinês, e é um carregador de 160 watts ou watts. Enquanto no 10T vem aquele carregador com o encaixe do nosso Brasil, só que ao invés de 160 é um 150. Vamos falar um pouquinho da tela, que vocês estão conseguindo ver aí que já tem um Always On Display, os ícones aqui de notificação aparecendo. Se eu clicar aqui eu consigo ver as notificações sem precisar desbloquear o aparelho. Sobre a tela do OnePlus Ace Pro, se vocês lembrarem, lá no começo da marca da OnePlus, a tela era uma das coisas que diferenciava o aparelho, era um Plus. Porque a OnePlus era uma marca que oferecia tela já de AMOLED no universo naquela época que era 100% povoado por telas de IPS. Esse aqui tem uma tela do tipo Fluid AMOLED, uma tela de 6.7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui na taxa de atualização da tela de 120 Hz. O padrão 60 Hz. Em termos de taxa de amostragem de toques, tem uma taxa de amostragem de 1000 Hz, que é bem acima de vários outros aparelhos aí que promovem 240 Hz, 360 Hz. Faz com que esse aparelho tenha uma experiência extremamente rápida, nítida, que é o que a taxa de atualização maior te dá, e também extremamente responsiva por causa dos toques. Isso vale tanto para o uso do sistema, essa responsividade e nitidez, quanto para os jogos. Nas cores e no contraste eu não acho que ele decepciona, tem suporte ao HDR Plus e aqui 1 bilhão de cores que ele atende. Ele tende mais no natural dele para cores mais saturadas, só que se você quiser mexer, para quem faz vídeos ou trabalha com edição de fotos, esse tipo de coisa, se você precisar de algo muito mais calibrado, muito mais preciso, ele fornece aqui o modo Display P3. É uma escala de cor que fica com a imagem mais precisa. Se você quiser fazer algo aí mais calibradinho e menos saturado, eu acho que ele vem no vívido. Cor, contraste, esse tipo de coisa, a tela não decepciona não. Só que, apesar dessas belas especificações, como eu tive o S20 FE e testei também o Moto Edge, é fácil de perceber lado a lado que essa tela aqui perde para desses dois. E o fato da tela não ser curvada deprecia um pouquinho o aspecto premium dele. Só que isso também torna o aparelho mais resistente a quedas. É uma tela mais fácil de achar também para trocar, mais fácil de aplicar película e que custa menos na hora de consertar. Toda essa empolgação sobre a tela para por aí, porque essa aqui não é a mesma tela do OnePlus 10 Pro. As bordas não são tão finas, são finas, mas não são tão finas quanto nos aparelhos mais premium, dá para perceber isso. E o tipo de tecnologia da tela não é o mesmo das telas mais premium de hoje em dia, que é a tela LTPO. Quando a gente fala no brilho, não tá ruim, só que já não tá mais condizente com o tipo de categoria a qual ele pertence. A gente tem aqui 550 nits no modo manual e até 820 nits no modo automático.
É o suficiente para boa visibilidade, a luz está batendo ali, estourando aqui, ó, fortona essa luz, olha só. E ele está aqui de boa, apesar de não estar diretamente no reflexo, mas até no reflexo você consegue ver que seria ali a luz do sol. Não está ruim, é o suficiente para boa visibilidade em ambientes externos, só que não é a esperada quando a gente pensa num aparelho dessa marca. Por algum motivo, quando estava lá no Android 12, que foi o que ele veio, que eu recebi ele com o Android 12, ele tinha essa parte aqui do controle de taxa de atualização, tinha a opção automático aqui. E aí depois que atualizou para o Android 13 não aparece mais essa opção, ou aparece 120 ou 60, não é dinâmico mais. Não sei por que isso. E isso, claro, pode e provavelmente vai afetar a duração da bateria dele se você mantiver sempre aqui no modo alto. A bateria também é diferente do OnePlus 10 Pro, foi um pequeno corte de custo, mas nesse caso muito pequeno, que o 10 Pro tem uma bateria de 5.000 mAh e esse aqui é uma bateria de 4.800 mAh, praticamente não mudou. Bom, a OnePlus é uma empresa que sempre, desde o primeiro lá com o Dash Charge, se destacou no quesito carregamento e com o OnePlus Ace Pro ou 10T não é diferente. Esse aqui é um carregador de 160 watts que é insano. Só com 20 minutos ele carrega 100% o aparelho. Apesar desse aparelho aqui suportar bem, pelo menos no teste que eu vim fazendo esse tempo todo, um dia inteiro de trabalho, eu chegava em casa com seus 20, 30% de bateria. Se você é um cara que consegue ir em casa almoçar, aí a preocupação com bateria nesse aparelho acaba. Porque eu vinha aqui para casa almoçar, não lembro nem quanto tinha de bateria, e só pelo tempo do almoço eu botava ele para carregar, sem me preocupar o tempo do banho, o tempo de trocar roupa. Quando eu tirava do carregador já estava em 100% para eu enfrentar o segundo turno do trabalho. Então bateria eu não considero um problema em relação ao OnePlus Ace Pro, principalmente por causa do carregador, mas mesmo que ele não tivesse carregador, a bateria dele dura o dia todo. Comigo, no meu uso, você não vai chegar 8 horas, 9 horas com bateria, mas 6 horas você vai chegar assim com bateria com certeza. E muita gente tem um preconceito enorme com carregamentos rápidos, dizem que eles degradam a bateria muito rapidamente, que o aparelho se tornou descartável, que é algo proposital. Tem um vídeo já falando sobre isso, não é meu, é de um gringo, demonstrando que não é bem assim. E a OnePlus, em relação a esse aparelho aqui, já falou que ela fez de uma forma que ele conseguirá reter até 80% da carga dele após 4 anos, o que eu acho, ó, maravilhoso, tá bom. Eu não acho que é mentira, porque o OnePlus 5 que eu tive e usei por 1 ou 2 anos, passei para minha mãe, ela usou mais de 2 anos, o bicho ainda retinha a carga muito bem. Mas mesmo assim ele tem alguns aspectos de carregamentos inteligentes, formas de preservar a bateria, como aquela que detecta a sua forma de usar o aparelho e tenta carregar de forma mais rápida quando você está dormindo, então ele vai até os 80% a jato, depois os 20% ele estabiliza ou diminui bastante a velocidade para não aquecer tanto ou não danificar a bateria. Esse tipo de coisa ele tem essas proteçõezinhas que não são uma novidade da OnePlus apenas, né? Claro que por ser um carregador proprietário, que também não é mais exclusividade da OnePlus, eu fiz vídeo mostrando isso, você acaba tendo que gastar um pouco mais se você quiser um carregador reserva, mas pensando aqui na integração OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, você está bem na fita, a não ser a Vivo. Você pode pegar um carregador Dash da OnePlus original, VOOC da Realme ou Super VOOC, que todos vão funcionar. Eu testei também com um carregador da Realme de 65 watts e funcionou beleza nele, carregou rápido também. Uma coisa que eu não gostei aqui, um cabo para carregamento rápido nesse nível, né, mas é um cabo USB 2.0, enquanto no OnePlus 10 Pro é um 3.1. Seria justo, né, que viesse um cabo aqui USB 3.1 para você passar as gravações de vídeo ou as fotos aqui em alta velocidade para o PC, mas não botaram aqui. Achei um corte de custo desnecessário, porém o corte de custo relacionado ao carregamento sem fio e o carregamento reverso, que não tem nesse aqui, eu achei acertadíssimo, porque é uma coisa hoje em dia que eu acho dispensável sim, que aumenta bastante o custo do aparelho. E a verdade é que não adianta muito você ter uma tela boa, que sirva para jogos e tudo, se o som não for legal, né? A gente está falando aqui de um som estéreo, um speaker embaixo,
e o outro aproveitamento aqui de cima, como também acontece com vários outros aparelhos. Falando em som, ele tem Dolby Atmos, como vários outros aparelhos que concorrem com ele. A OnePlus também já deu seus pulinhos na época antiga no som, era um aparelho que também costumava ganhar ou ficar em segundo lugar nas batalhas do som. Eu lembro lá que ele perdia sempre para os Leeco, quem é das antigas sabe, mas tirando os Leeco, muitas vezes ele dava porrada no Xiaomi e até em muitos Huawei, Zuki, aquelas marcas das antigas. O OnePlus nunca passava vergonha. Hoje em dia ele é só mais um, é um farinha do mesmo saco. Ele no teste de som que eu fiz perdeu para o S20 FE, perdeu para o Motorola Edge Fusion e eu acho que perde para vários outros aparelhos. O que não quer dizer que é ruim, mas de novo não tem o plus que a gente espera da marca. Você pode elevar bastante o volume aqui, ele toca alto, mas eu sinto falta dos graves, não é um som encorpado como os outros e num volume muito mais alto eu acho que ele já começa a distorcer um pouquinho. E você já ganha coisas lá como o Snapdragon Sound, última versão na PTX, mas tudo isso é proporcionado pelo chip e não pelo som especificamente do aparelho. E sem dúvida nenhuma, a característica que mais sobressai nos OnePlus, e nesse aqui não é diferente, é o desempenho. Esse aparelho é equipado com um dos últimos chips do momento, não é o último, mas é praticamente o penúltimo chip do momento, Snapdragon 8 Plus Gen 1, mais os 12 GB de RAM, mais uma memória interna de 256 GB UFS 3.1 e a famosa Oxygen OS por baixo do capô. Tudo isso junto é basicamente um dos smartphones mais potentes e velozes do mercado atualmente. Isso aqui honra absolutamente a marca e é um aparelho que não tem nem o que você perguntar em relação à roda. Roda com velocidade, o sistema, você vai fazer o multitarefa aqui absurdamente e qualquer jogo da atualidade também vai rodar nele com o pé nas costas. Não tem dificuldade nesse sentido. O bicho tem potência de sobra. É uma das características da marca, tá aqui no Ace Pro 5G. Sempre com preço mais reduzido. É essa ideia de desempenho pagando menos. Então não vai ter engasgo, não vai ter travamento. Apesar desse aparelho aqui não se promover como um aparelho gamer ou para jogos, olha só que dado interessante. O Ace Pro 5G ou 10T tem uma área, uma superfície de dissipação passiva de calor maior do que o OnePlus 10 Pro. Esse aparelho aqui esquenta menos do que o 10 Pro. Dado bem interessante. O que significa que ele consegue manter temperaturas mais baixas e um FPS mais estável. O FPS médio dele é mais estável que o do OnePlus 10 Pro. Muita gente foca só no FPS máximo e esquece que o aparelho pode dar thermal throttling se superaquecer e esse FPS máximo vai caindo. O mais interessante é um FPS médio com um valor alto. Um FPS que seja alto, mas que seja constante, não dando thermal throttling. Eu não vou dizer para você que esse aparelho aqui não dá thermal throttling, principalmente nos jogos fritadores, como o PUBG Genshin Impact, mas a tendência dele é de sustentar um FPS alto e uma temperatura que não aquece muito em comparação com outros aparelhos. Nesse ponto, muitos elogios aí para o OnePlus, você está tendo o Plus levando ele. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, rolou uma revolta gigantesca na comunidade da OnePlus, depois que anunciaram que a Oxygen OS poderia deixar de existir e ser substituída pela Color OS, que é o sistema da grande ou maior das três Oppo. Ninguém queria que a Color OS viesse para o OnePlus, porque muita gente considera a Color OS um sistema para criança, assim eles dizem, um sistema que parece com a MIUI ou com outras ROMs de aparelhos chineses. Mas o que aconteceu, e tem essa notícia lá no fórum da comunidade da OnePlus, é que na verdade o grupo BBK, enfim, optou por fazer a integração do código base da ColorOS na Oxygen OS, que continua existindo, tá aqui ela. Segundo eles, os sistemas compartilham muitas semelhanças. E depois que eles aumentaram a quantidade de linhas de produtos, tanto na OnePlus quanto na Oppo, eles perceberam o quão difícil e caro era manter
um bom time de desenvolvedores para conseguir continuar oferecendo um bom suporte para tantos aparelhos. Unindo o time de devs da ColorOS com o time de devs da OxygenOS, eles conseguiriam garantir uma maior frequência, uma melhor qualidade e uma maior também pontualidade dos updates. Assim que eu liguei esse celular, quando ele chegou, ele já puxou o Android 13, ele estava no 12. Ele já puxou o Android 13. E nesse tempo que eu estou usando ele, em 2 meses, ele recebeu o Android 13 mais 2 updates. Quando vocês olham aqui nessa versão que eu tô, já dá para ver que ele está com patch de segurança de fevereiro. Essa também é uma outra característica bem marcante do OnePlus. Não é só um aparelho que recebe muitos updates de versão de Android, de patches de segurança. Ele também costuma ser um aparelho a par do seu tempo. Então, se saiu o patch de fevereiro, geralmente ele está no patch de fevereiro. Saiu de março, geralmente ele está no de março. Saiu uma nova versão de Android, geralmente ele caminha lado a lado ali, coladinho com o Pixel. Sempre foi assim e continua ainda no OnePlus Ace Pro. O quanto essa integração OxygenOS e ColorOS realmente ajuda a gente em relação ao suporte, a velocidade, a qualidade, eu ainda não posso dizer se isso vai ajudar a gente ou se é uma desculpa da gigantesca Oppo lá para aos poucos engolir a OxygenOS e fazer com que o sistema que nasceu, cresceu e ganhou fama justamente por ser independente, pode ser que ele agora suma, né, e vire um farinha do mesmo saco. Eu não sei dizer, mas quando você está utilizando aqui a OxygenOS, ela continua seguindo as 4 máximas que fizeram com que essa ROM aqui, esse sistema por cima do Android, ganhasse tantos fanáticos e admiradores. É extremamente rápida, leve e estável. Essas são as 4 máximas da OxygenOS. Então o que você tem aqui é um Android quase puro, com alguns pouquíssimos acréscimos que vão facilitar a sua vida. E eu acho que graças a esse sistema, ela acaba se sobressaindo no longo prazo. Porque geralmente esses produtos que estão na categoria Flagship Killer têm processadores poderosos, mas se você for olhar, considerando todas as marcas, hoje em dia o que está acontecendo é o seguinte: até nos processadores intermediários, pelo desempenho que eles estão entregando, as pessoas não estão mais sentindo necessidade de trocar os aparelhos todo ano. As marcas passaram então a reduzir o tempo de suporte do aparelho para tentar deixar eles, que ainda são fortes em termos de desempenho, defasados em termos de sistema e em relação à segurança principalmente. Então, se você tivesse um celular que você consegue comprar com um processador muito forte, com um desempenho muito forte, um sistema que não fica lento com o tempo e que tem um suporte para você conseguir ficar despreocupado por 4 anos. Isso seria interessante para você? Para mim seria, e muito. E o Ace Pro promete 3 atualizações de versão Android. Então ele vai parar lá no 15. Quando ele estiver no 15, ele vai ter mais um ano aí de patch de segurança. Então 3 atualizações Android, 4 anos de patch de segurança. Lembrando que a OnePlus continua seguindo aquela ideia inicial lá dela de facilitar o desbloqueio do bootloader, entregar o mais rápido possível o código kernel para que os devs possam desenvolver ROMs alternativas para ele, não só enquanto ele ainda está com a vida útil de suporte em dia, mas principalmente quando essa forma de suporte oficial acabar. Geralmente os aparelhos da OnePlus têm uma sobrevida bem longa, que vai além da já longa vida que ele tem de forma oficial. Isso aqui eu acho fenomenal na OnePlus. Eu acho que poucas marcas fazem isso. Recentemente saiu a notícia de um aparelho holandês que recebeu suporte, acho que por 7 anos, né? Impressionante, eu acho que o caminho é por aí. E graças ao chip dele, que é o Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm, aí tudo que eu vou falar agora está relacionado ao chip, não é especificamente a esse aparelho, mas por ter esse chip você está levando isso. Então, conectividade 5G de última geração, Wi-Fi 6E, não é nem o AX só, já é o E, Bluetooth 5.2, não é o 3,
E basicamente isso aqui significa que com esse aparelho você vai ter as velocidades máximas, seja no Wi-Fi, seja no Bluetooth, seja no 5G. Dá para usar ele de todas as formas e ele é rápido em tudo, não só no desempenho aqui, como também na conectividade. Eu não senti a mesma qualidade de antenas para sinal Wi-Fi que a OnePlus sempre teve no passado. Em alguns lugares da casa eu via que ele estava com 3 traços, enquanto o Realme 8 Pro estava com 4 ou 5. Mas em relação ao sinal de operadora, tá no máximo. Isso sempre foi um ponto forte nos OnePlus, segue sendo. E em relação a outros aparelhos chineses, às vezes a qualidade das antenas faz com que o sinal de operadora caia um pouquinho, que você sabe que prejudica pra caramba a bateria. Aqui continua com boas antenas, bom sinal. Quando a gente fala em GPS, viajei com ele sem dúvida mais de uma vez, fiz até viagem longa daqui para Porto Seguro, que dá por volta lá dos seus 500 e não sei quantos quilômetros, 400, não sei. O GPS não me decepcionou em momento nenhum, foi preciso e também não apareceu na tela hora nenhuma, como apareceu no S20 FE, que o aparelho estava super aquecendo e precisaria desligar, ou que entraria em modo de economia e você fica cego de GPS na estrada. Isso aqui não aconteceu com o OnePlus hora nenhuma. Outra coisa que já é conhecida na marca é o sensor de digitais das antigas, que era um dos mais precisos e mais rápidos de todo o mercado, continua assim. Não vejo necessariamente melhorias aqui, mas o que era bom continua bom. A mesma coisa o desbloqueio facial, um dos mais rápidos do mercado, botou a cara aqui na frente, ele já desbloqueia imediatamente. E nisso aqui ele continua oferecendo o plus que ele sempre ofereceu. Não melhorou, mas também não piorou. E olha só como a tecnologia é dinâmica. Não tem como a gente fazer coisas atemporais. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa notícia aqui, que saiu hoje, 11 de março. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, 11 de março. A OnePlus mudou a política de atualização dela para melhor. Eu tinha falado no vídeo 3 anos, mais um de patch de segurança. E agora ela mudou, ó. Vão ser 4 anos, ou 4 atualizações Android e 5 anos de patch de segurança. E algumas pessoas podem perguntar, pô, mas isso aí não é para os aparelhos lançados só esse ano ou só de agora? Os de antes não vão ficar de fora, não? Essa é uma boa pergunta, eu também me fiz quando eu estava lendo aqui. E a boa notícia é justamente essa, não. Isso vale também para o Ace Pro, que é esse que eu estou fazendo review hoje. Então aqui ele está dizendo que os aparelhos que foram lançados já com o Android 13, que não é o caso do Ace Pro 5G, vão chegar até o Android 17. Então OnePlus 11, Ace 2, Ace 2V. Só que aqui eles afirmam que isso também vai valer para os aparelhos da OnePlus, como o OnePlus 10 Pro, OnePlus Ace Pro, Ace e o OnePlus Ace Racing, que foram lançados antes desse pronunciamento. Eles também vão ter atualizações, ó, até 2026. Cara, que maravilha. OnePlus dando aula aí. Então, um aparelho de 2022 vai até 2026 em relação à versão Android. Patch de segurança ainda vai mais um. Show de bola, né? A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre a ColorOS. Dá um feedbackzinho aí de uma coisa importante. Se vocês quiserem saber mais sobre essa integração OxygenOS ColorOS, o tópico OnePlus é esse aqui, ó, Closed. Tá fechado esse tópico já. A OxygenOS já era. Aí você vai na resposta desse cara aqui, ó, que ele tem mais 3 tópicos da OnePlus, e aí você pode ler com calma essas notícias aqui que são dadas pela própria OnePlus. Um detalhe e que eu fiquei um pouco preocupado, porém eu tô dando feedback aqui para vocês de usuário, eu não senti isso. Algumas pessoas disseram que ROMs chinesas desse tipo, ColorOS, MIUI, produtos que fazem um apelo muito forte por cima do sistema Android puro, eles têm uma característica que pode ser passada para OxygenOS quando essa integração for plena. Se é que já não é. E essa característica é uma administração muito agressiva da bateria. Então as ROMs chinesas, elas tendem a matar muitos processos sem necessidade para tentar fazer com que a duração da bateria dos aparelhos aumente muito. E aí acaba tendo um problema justamente no gerenciamento de RAM, que eu fiz teste aqui nesse aparelho e foi bem, não teve nenhum problema. E ele tem memória RAM de sobra para poder fazer gerenciamento de RAM absurdo, como sempre foi na OnePlus. Mas fica ligado, porque tem alguns relatos na internet de algumas pessoas dizendo que o gerenciamento de RAM da OnePlus não é mais como antes,
que tem algumas situações em que o processo foi assassinado e o aplicativo reiniciou. Eu não experimentei isso, mas é importante que você saiba desse detalhe. E aí vamos finalmente falar do ponto mais fraco desse aparelho. O calcanhar de Aquiles dele está aqui, pessoal. Nessa parte tão bonita do aparelho, é a pior parte desse aqui. O que é um pouco comum em flagship killer, geralmente está aqui mesmo o custo maior de produção dos aparelhos atuais, e é justamente aqui que as empresas tentam fazer alguns cortes de custo, às vezes aceitáveis, às vezes esdrúxulos, ridículos, que não fazem sentido. Vamos falar das câmeras dele então. São 3 sensores, mas são 3 sensores diferentes do OnePlus 10 Pro. Também, apesar do visual aqui a gente não tem escrito o Hasselblad, que é aquele acordo que a OnePlus fez para ter uma configuração de cores ou um algoritmo diferenciado no OnePlus 10 Pro, não temos aqui. Não é uma questão de lente, assim como não é quando a Xiaomi faz um acordo com a Leica. Não estamos falando de lentes dessas marcas, estamos falando de ajudas, otimizações no sistema de câmera, às vezes até no aplicativo de câmera e mais também na parte da inteligência artificial, onde aquele fabricante sabe como configurar melhor as fotos, como ela dá meio que a cara, uma arte sobre a foto daquela empresa. Mas isso não está aqui no Ace Pro 5G. Sem considerar aqui se eu estou apontando para o sensor certo, o que você tem que saber é o seguinte: aqui você tem uma dessas lentes, é de 50 megapixels com estabilização ótica, a outra é uma ultra wide de 8 megapixels sem autofoco, e a terceira lente aqui é uma de 2 megapixels para macro, e o outro é o flash. Esse conjunto aqui triplozinho, ele não impressiona nem pela quantidade dos sensores e nem pela qualidade. Esse sensor de 50 megapixels é o Sony MX766, que é um sensor que já equipa vários modelos intermediários. E apesar disso, dele ser um sensor para essa categoria, ele consegue captar boas fotos em condições favoráveis de iluminação, com cores vivas, com detalhes. Eu vou colocar algumas poucas fotos que eu tirei aí para vocês, e tem até que detalhes bem nítidos. Só que esse tipo de câmera sofre do mesmo problema que a gente encontra em câmeras de aparelhos intermediários, ou seja, ela peca em situações mais desafiadoras, como contra a luz, com luz baixa ou tentando dar um zoom. Nesses casos, as fotos do OnePlus Ace Pro 5G perdem nitidez, perdem brilho e perdem contraste. No quesito vídeo ou fotos noturnas, a estabilização ótica, que é a que está no sensor, não é a eletrônica feita por sistema, ajuda. Dá para gravar nele em 4K 60 fps, mas não dá para gravar em 8K, que tem já em alguns aparelhos, e eu acho besteira, viu? Sinceramente, eu não acho que é necessário ter um aparelho que grave em 8K. Uma coisa que eu observei nesse aparelho, e que eu já tinha observado quando eu estava com o OnePlus 9R, deixa eu pegar o óculos aqui e tirar o zoom para vocês, foi o seguinte: quando você está utilizando a câmera dele, vocês estão vendo que inclusive que ele está pegando uma cor que não está batendo com a da câmera, ó. O que é isso? A câmera está calibrada para o tipo de luz que eu estou usando. Já o OnePlus não está calibrado e ele não está sabendo que cor é essa aqui de forma automática. Mas o que eu vou falar é o seguinte, ó, quando você vai tirar uma foto aqui, você faz a mira, pá, bate a foto. A foto que você estava vendo aqui ao vivo na tela, quando você olha na tela depois, muitas vezes ela tá pior do que o que você estava vendo no visor na hora que você foi tirar a foto. Isso eu já tinha observado no OnePlus 9R e se repete aqui no OnePlus Ace Pro. Deixa eu só mostrar para vocês aqui por que o modo Pro faz tanta diferença. Aqui, ó, o white balance dele tá para 2.900, mas não tem nada a ver com isso, porque essa luz que eu estou botando aqui é uma luz 5.600. Vou botar aqui para vocês verem, eu não estou enxergando ali direito. Ali, pronto. Desculpe, eu apertei sem querer, pessoal. E aí vocês vão ver a cor mudando. Pro. Essa luz que eu estou iluminando é uma 5.600, pessoal. Aqui. Pronto. Aí a gente vê a cor batendo, ó. Isso aqui já fica fácil de também dizer e comprovar na prática, né? No modo automático,
ele não é tão inteligente assim. Vamos pensar aqui como inteligência artificial. Ó, ativei inteligência artificial. Ele continua errando a cor. Precisão de cor não é perfeita aqui. Eu vou voltar a esse assunto já já, concluir a parte dos outros dois sensores. O sensor ultra e o sensor macro, a meu ver, são os sensores figurativos, só para dizer que tem 3 câmeras. Por quê? Esse ultra wide ele tem uma resolução baixa, 8 megapixels é pouco, o ângulo de visão de abertura dele ainda também é pequeno, estreito, para capturar imagens mais amplas, não é dos ângulos mais altos. E as fotos tiradas com esse sensor, vou colocar como se fosse esse aqui, tá? O ultra wide, ele ainda sofre bastante com ruído e perda de detalhes. Então eu uso pouco o ultra wide, a não ser uma situação que realmente eu não consiga chegar para trás e pegar o que eu quero com o sensor principal, que eu vou chutar que seja esse aqui, tá bom? Quando a gente pensa no macro, ele também tem uma resolução baixíssima, 2 megapixels é extremamente baixo, e a distância focal dele é ruim, 3 centímetros, é mais ou menos 3 dedos assim, ó. É muito para macro, porque quando o objeto é muito pequeno, você precisa chegar mais perto para tentar tirar a foto, e a distância focal dele não ajuda. Então é um sensor que eu uso pouquíssimo. Algumas pessoas dizem, eu uso às vezes o macro, ajuda. Eu não acho que esse macro aqui me ajudou em nada. As fotos que eu tentei tirar com ele, eu tirei com ele, eu achei descartáveis. Pontos fracos, mais fracos ainda. Esse aparelho não tem um sensor telefoto, que alguns flagship que eles têm. Não tem ultra wide com autofoco, que é uma coisa útil pra caramba. Não tem zoom, dos mais potentes, como alguns aparelhos têm. E existem aparelhos da própria OnePlus que são anteriores a ele, ou de categorias mais baixas, como o OnePlus 9 mais antigo, ou o Nord 2T, que na minha opinião tem um conjunto de câmeras melhor do que esse aqui. A câmera frontal não é ruim, só que já não é entre as melhores câmeras como era no passado. Antigamente o OnePlus ele tinha uma câmera que era bem superior à frontal, né? Bem superior aos concorrentes dela. E mesmo nas câmeras traseiras, a OnePlus, quando ela utilizava o mesmo sensor, e você ia comparar com o Xiaomi ou com outros aparelhos que estavam usando aquele mesmo Sony IMX, você batia a foto lado a lado e a otimização no pós-processamento da OnePlus deixava as fotos melhores. Ele sempre ganhava dos outros considerando o uso do mesmo sensor. E já não é mais assim. Na traseira e na frontal ainda é aquela de 16 megapixels, que eu acho que eles poderiam ter colocado a câmera de 32 megapixels, que é a que tem lá no OnePlus 10 Pro, e além de ter botado uma câmera frontal com autofoco, como eu mostrei para vocês lá no Moto Edge 30 Fusion, que o autofoco na frontal faz muita diferença. Quando não tem, você tem que ficar ajustando o celular para frente e para trás, para ver se a foto vai sair com muita definição. Quando tem autofoco, você não se preocupa com isso, a foto sempre sai bonita na selfie. Para mim, essa câmera de 16 megapixels frontal é uma câmera que eu considero boa, só que já excessivamente reciclada. As selfies com ele, boa definição, quando a condição de luz é boa, só que sofre um pouco com perda de cor em ambientes escuros ou com iluminação artificial. Lembrando que essa foto aqui já é com a Gcam que tem para ele, é fácil de achar, fácil de instalar, bem tranquilo. Em geral, os tons de pele na OnePlus são corretos e ela sofre bem menos com o problema do embelezamento, do enceramento, como acontece com o restante dos aparelhos chineses. Como acréscimo que eu gostaria de colocar aqui para vocês, o software de câmera, considerando o modo retrato, ele tem vários pequenos ajustes que são bem legais, não é o embelezamento típico que a gente vê. Tem vários mini modos que algumas pessoas utilizam quando estão depois tirando a foto e colocando lá no Photoshop e tal. No retoque você consegue mexer em coisas que geralmente você mexe depois lá no Photoshop, ó. Então você consegue mexer na textura da pele, se você quer mais lisa, mais encerada ou não. A bochecha, se você quer maior ou menor. O tamanho do olho, deixa eu ver se eu consigo apontar para mim aqui e mexer com vocês vendo, ó. Mas você consegue mexer no tamanho da sua bochecha, no tamanho do seu olho, tamanho do olho, nariz, afina ou alonga. O queixo, você fica com a queixada maior ou menor. Um rosto, também ele diminui o tamanho do rosto.
e alguns outros retoques. Isso eu achei bem legal, porque economiza tempo de edição para quem não tem Photoshop, não tem PC ou não sabe mexer muito nisso. O próprio app de fotos já te ajuda nisso. Uma coisa que eu acho que é fundamental dizer para vocês: nas fotos, os canais grandes não falam. A gente que faz vídeo entende bem mais desse tipo de coisa aqui, ó, desses parâmetros, do que o leigo que vai tirar uma foto. Então, muitas das fotos que vocês vão ver tiradas com esses aparelhos em reviews, elas não foram fotos tiradas de forma espontânea. Elas foram fotos normalmente tiradas no modo Pro por um cara que entende de iluminação, entende de exposição, entende de balanço de branco e calibração de cores. E o que você quer é apenas tirar o aparelho do bolso em uma situação ali, vi meu filho dando um sorriso, tirei, pum, quero bater a foto. Para esse tipo de cara, essa câmera aqui não vai te atender. Mas para uma pessoa como eu, por exemplo, que comprei esse aparelho, que sabe usar o modo Pro, que sabe pensar na foto antes de tirar a foto, isso aqui já vai ser suficiente. Em uma foto noturna, a inteligência artificial dele vai ficar tentando clarear o ambiente ao máximo e muitas vezes vai acabar deixando o ambiente meio branco, que não é nada natural. Eu não vou fazer isso. Eu que entendo um pouquinho de fotografia, não vou deixar a inteligência dele artificial tirar uma foto dessa. Eu vou botar no modo Pro, vou diminuir o ISO dele e vou tentar tirar a foto mais realista possível. Mas eu sei que as pessoas que vão comprar o aparelho e vão usar, a maioria delas não sabe mexer em todos esses itens aqui, não vai querer também parar para mexer nisso na hora e ajustar a foto para ela sair realista. Então, muitas vezes eu escuto algumas pessoas falando nos comentários o seguinte: pô, eu vi algumas fotos no teu review de um aparelho e eu nunca consegui tirar uma foto nem parecida com aquilo usando esse celular. E eu te entendo perfeitamente, porque apesar de eu fazer os testes e tirar as fotos no modo automático, e nos vídeos também eu deixo sempre no modo padrão, quando a gente vai fazer um review que a gente quer mostrar que ele tira boas fotos, a gente escolhe a dedo as fotos que vai colocar ali. E muitas vezes aquelas fotos não foram tiradas no modo automático e também não foram tiradas de forma espontânea, foram muito bem pensadas. Então não se engane em relação a reviews que você assiste, achando que você vai conseguir tirar também aquele tipo de foto ou aquele nível de foto com aquele aparelho só tirando do bolso e batendo a foto. Para fechar esse review, que talvez você tenha achado longo, mas com certeza foi extremamente sincero e honesto, o que eu tenho para dizer sobre o OnePlus Ace Pro ou 10T é o seguinte: ele é um smartphone de alto desempenho, sem dúvida. Ele é uma boa opção para quem busca especificação de ponta. Ele é um aparelho que vai durar muito na sua mão, sem dúvida, porque ele tem um suporte de longa duração. Ele peca num aspecto que é muito importante para várias pessoas hoje em dia, que é a câmera. Eu acho que não precisava ter os sensores e ser uma câmera como a do OnePlus 10 Pro, mas eu acho que pelo menos tentar se aproximar mais do que os aparelhos premium estão oferecendo era um dever da OnePlus, como ela já tentou e conseguiu cumprir no passado. Esse aparelho ele pode ser uma boa opção ou uma das melhores opções para quem busca e gosta de velocidade, fluidez e um sistema operacional como a Oxygen OS, mas pode decepcionar quem busca, além disso, uma experiência fotográfica mais completa. A depender do preço, que foi quando ele ficou com um bom preço que eu peguei, esse aqui ainda continua sendo uma opção que se encaixa perfeitamente na categoria de Flagship Killer e que foi a categoria que alavancou a marca. Dá uma olhada se o preço dele não está muito perto do OnePlus 10 Pro, porque o lançamento do OnePlus 11 fez com que o preço do 10 Pro caísse. E como o 10 Pro tem o conjunto de câmeras melhor e tem também o IP68, resistência à água, que esse aqui não tem, pode ser que o extra que você está pagando pelo 10 Pro compense em relação a esse. Mas se você quiser economizar o máximo, esse aqui é bem interessante. Eu só vi até hoje uma justificativa para a necessidade do IP68 que me convenceu. De resto, os aparelhos que eu tive com IP68, eu nunca tive o descuido de molhar, nem de colocar na piscina, nunca brinquei com isso.
mas um inscrito falou que o IP68 salvou ele em uma situação que ele estava voltando para casa, caiu um dilúvio e o celular estava no bolso dele, que ficou extremamente encharcado, mas não teve nenhum problema. Isso poderia ser um problema em um aparelho sem IP68. Porém, eu já vi vários vídeos no YouTube de um indiano, eu não lembro agora o nome do canal dele, que ele sempre pega os aparelhos todos que ele tem e ele tem uma bacia lá e ele joga o aparelho ligado dentro e espera, acho que 1 minuto, 2 minutos, não sei. E os aparelhos do grupo BBK raramente perdem nesse teste, raramente eles saem de lá sem funcionar. Então, apesar de não ter o certificado 68, eu acredito que uma chuva, algo assim, não vai causar nenhum problema nesse aparelho. Se você gostou desse review, compartilha com mais pessoas, deixa o like, eu sei que muitas vezes eu mesmo esqueço de deixar o like nos vídeos que eu gosto. Então deixa o like também, compartilha com mais pessoas para que elas tenham acesso a uma informação mais direta como essa de uma pessoa que comprou. Se não for inscrito, chega mais, pode ficar à vontade aí, pergunta o que você quiser, que eu vou responder com o maior prazer. O link que você utilizar aí embaixo é uma das formas que mais me ajuda a conseguir comprar aparelhos e poder dizer não às empresas que querem mandar produtos, mas pedindo que eu faça reviews muitas vezes enviesados e rápidos, superficiais. É com esse dinheiro do afiliado que eu consigo juntar dinheiro e comprar aparelhos para sempre fazer testes mais longos, usar no dia a dia e passar um feedback realista e honesto para você. Um abração, tchau, tchau!